Nessa aula, a gente vai estar conversando um pouco sobre Gabriel Garcia Marques e a solidão da América Latina. Como que eu dividi essa aula? Eu dividi ela em dois vídeos, e nesse primeiro vídeo a gente vai estar conversando sobre um pouco sobre o autor e também falando sobre o contexto da América Latina, e na segunda parte a gente vai estar fazendo a análise do conto Só Vim Telefonar, que está presente aqui nessa coletânea chamada 12 Contos Peregrinos. Bom, algumas informações para a gente estar conhecendo mais o Gabriel Garcia Marques. Ele nasceu em 1927, na Colômbia. Ele foi criado aí a maior parte da infância dele pelos avós. Depois ele vai passar muitos anos vivendo no México. Ele foi escritor, jornalista, roteirista, crítico, e durante muitos anos ele publicou várias obras, e uma das obras que acabou consagrando ele como um dos maiores escritores da América Latina foi o livro 100 Anos de Solidão, que em 1962 ele vai ganhar o Nobel de Literatura. Sobre o contexto histórico da época, o que a gente pode estar conversando? A América Latina, ela foi marcada durante muitos anos aí por processos de colonização, dizimação aí dos povos indígenas e também por diversas revoluções. Esses traços históricos, eles geraram uma grande desigualdade social na América Latina, repressão e uma memória coletiva fragmentada. E o que isso quer dizer? Que para a produção literária da época ali, dos séculos, a gente só vai ter aí um destaque maior só a partir de 1960. E como isso vai acontecer? Esse destaque ele vai ser graças ao movimento chamado Boom, que foi um movimento editorial ali entre escritores, entre acadêmicos. De acordo com Hernando, o que ele vai dizer sobre o boom foi um divisor de águas no interesse mundial pela escrita em língua espanhola. Antes, não existia uma troca de livros entre os países, porque o epicentro das grandes obras eram praticamente Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, as pessoas desses países, do contexto aí europeu, eles não tinham acesso aos livros em língua espanhola, porque existia aí uma barreira de línguas, e também não existia um interesse maior do pessoal da Europa em estar lendo autores da América Latina. Porque aí o que foi necessário fazer? Graças a esse movimento do boom, houve esse contato entre os países, e finalmente as obras aqui da nossa América Latina, elas conseguiram aí alcançar outros países, porque assim a literatura ela passou a ser uma representação cultural. Então agora, com esse fluxo aí de obras saindo daqui da América Latina e alcançando outros países, agora sim as pessoas elas começaram a ter acesso às obras tanto em língua espanhola como traduzidas, e assim foi possível estar conhecendo os escritores. Não foi só o Gabriel Garcia Marques que participou desse movimento, a gente teve o Cortázar, o Vargas Llosa. Então vejam como é importante essa questão das traduções, essa questão dessa troca da literatura comparada, dessa troca entre os países. Porque, vejam só, esse movimento só foi possível em 1960. Então, vejam, não tem nem 100 anos que as pessoas aí de outros países começaram a ter acesso às obras de língua espanhola. E o boom, ele foi esse fenômeno editorial responsável por esse movimento. Então, a gente tem que ter esse pensamento de que a língua espanhola, por ela ter demorado de ter essa troca, vai começar a ser reconhecida a partir de 1960, principalmente com a obra 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, a gente vê que esses movimentos, eles são importantes, tanto editoriais, tanto do mercado de traduções também, para estar tendo essa troca entre as obras, porque senão provavelmente aí demoraria muito mais para as pessoas dos outros países terem acesso às obras de língua espanhola. Agora nós vamos para os temas da literatura hispano-americana. Basicamente, as obras, não só do Gabriel Garcia Marques aí, mas dos escritores que tiveram destaque aí nessa década de 60, a gente percebe aí alguns movimentos. A gente vê um resgate da memória coletiva, a denúncia de uma realidade silenciada, porque durante muitos séculos as pessoas elas não conheceram as histórias do povo latino-americano. Então eles tinham uma ideia, mas eles ainda não havia a literatura, não havia a ficção para estar trazendo mais os costumes, das tradições. O povo latino-americano ele só era conhecido pelo pessoal da Europa somente por conta das revoluções. Então, a importância desse movimento do boom de estar levando as obras para outros países foi importante por conta disso. A solidão,
o esquecimento, a perda da identidade, ela é uma marca de experiência histórica do nosso continente. Então a gente vai ver aí diversas obras que abordam também esse tema que vem falar aí com a nossa realidade enquanto latino-americanos. A desigualdade social, questões de mitos, né? Essa mística que tem aí, principalmente no livro 100 Anos de Solidão, as questões de violência, todos esses temas também vão ser presentes nas obras espanholas. E a gente vê também que existe essa busca por uma identidade própria, se descolando dos padrões europeus para a América Latina criar uma própria identidade, não só literária, mas também de povo. Então esse movimento aí do boom também foi responsável por isso, por estar formando essa identidade do povo latino-americano, diferente dos norte-americanos e também dos europeus. E para o autor Gabriel García Márquez, a solidão, ela é uma condição histórica da América Latina, resultado aí desse isolamento, dessa exclusão e dessa incompreensão, principalmente aí que foi um momento do resultado aí do isolamento, da exclusão e também dessa incompreensão do pessoal tanto da Europa quanto norte-americanos não conhecerem verdadeiramente a essência do latino-americano. Então, nas obras do autor, a gente vê que existe esse movimento. Uma das falas do autor é o seguinte: é só realismo, a realidade que é mágica. Não invento nada. Não há uma linha nos meus livros que não seja realidade. Não tenho imaginação. Então a gente vê aqui esse caráter mimético aí, né, de realidade, de trazer um pouco sobre a identidade do latino-americano, sobre essas questões da solidão. Tudo isso ele vai estar abordando não só nos 100 Anos de Solidão, mas durante aí todas as obras que ele vai publicar mais para frente, e principalmente dessa coletânea aqui dos 12 Contos Peregrinos, que basicamente aí ele vai estar narrando em 12 contos a saída do povo latino-americano aqui da nossa região e indo para outros países da Europa e como que vai ser a experiência deles nesse país. Bom, essa aqui foi a primeira parte, que a gente pôde saber um pouquinho mais sobre o movimento do boom. E na segunda parte eu já vou trazer a análise do conto, que a gente vai estar conversando sobre a questão da solidão, de como que o Gabriel García Márquez trabalha a solidão a partir do conto Só Vim Telefonar. E que ele faz essa crítica mesmo, né, que é dessa saída, dessa questão aí, desse silenciamento que o povo latino-americano acaba sofrendo quando vai para outros países, principalmente países europeus.